Com a segunda série, eu estava gravando, se eu gravasse, eu caía. Aí, enfim, a gravação toda hora caía. Deu tanta confusão assim que a aula acabou se estendendo um pouco mais. E agora eu estou comendo um pão aqui, vocês dão licença, por favor, tá? É o seguinte, é, vamos conversar, vamos bater papo. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar da vida. Seguinte, eu fiquei sabendo aí que vocês foram avisados sobre as atividades avaliativas, né? Bem, o que acontece, meninos? Nós já fizemos, né? Nós fizemos um trabalho, aqui, aliás, foi maravilhoso. E também vocês fizeram, a gente fez também aquele glossário. Então, as duas atividades, de forma assim mais robusta que nós tínhamos que fazer, nós fizemos, né? Que são essas duas atividades aí. O que acontece? Teve atividade, no entanto, que eu pedi para que vocês fizessem, que vocês não fizeram, que foi, por exemplo, que atividades são essas? São os Kahoots. O primeiro Kahoot, acho que 8 pessoas fizeram, 5 não. E o segundo Kahoot, só o Rodrigo fez, sobre o mundo soviético. Então, as únicas coisas que a gente precisa fazer são os Kahoots, as coisas que ficaram para trás, tá? E o restante vocês já fizeram, porque as listas que eu dou, eu já estou dando gabarito. Então, não tem nem razão de ser vocês, enfim. Pois é, viu, Rodrigo? Rodrigo chegou lá e fez e ninguém mais. E olha que eu entrei na live de outro professor, pedi, implorei, solicitei, chorei, fiquei angustiado, perdi noite de sono e só o Rodrigo foi lá Ô, e me Edmar, deu foi que moral. dia isso? Nossa, que tristeza. Eu vou abrir os carrutos todos. Não, Luísa, teve um que era do mundo soviético. Foi a última semana antes do recesso. Eu acho que tinha 30 questões lá, porque aí pediram para a gente fazer uma atividade. Ele só. O único. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode mostrar para vocês aqui quem fez e quem não fez? E aí vocês veem. E aí não tem. Pode mostrar, Edmar. Eu estava analisando com os meninos essa música This is America, porque a gente está falando sobre a Guerra Civil Americana. A aula foi ótima com a segunda série, apesar do problema do Teams. Deixa eu acessar os meus reports aqui. Eu acho que só durante esse mês... Professor, esse clipe é muito doido, né, velho? Eu não fiz análise desse clipe com vocês, não? Fiz não, né? Acho que não. Ah, gente, que tristeza. Professor, eu já vi um vídeo no YouTube, inclusive, muito interessante. Ele é muito bom, cara, é muito bom. Tem um monte de coisa assim. Enfim, é porque eu estou estudando Guerra Civil Americana com eles, né? Aí eu fui abrir o clipe. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui da União Soviética. Esse aqui da União Soviética, aqui, ó, eu tenho só o registro só de uma pessoa aqui, ó, só Rodrigo. Só Rodrigo que fez, só uma pessoa só que fez aqui, ó. Tem 30 questões. O que vocês fizeram, talvez, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Cadê? Revolução Russa. União Soviética, prisão, Revolução Russa. Aqui, ó. Esse da Revolução Russa. Esse da Revolução Russa, teve 9 pessoas que fizeram. Aqui, ó. Maria Eduarda, Rodrigo... Eu acho que eu não vi o outro, então. Aí, ó. Raquel, Gabriel Silva, Beatriz, Rafael Lopes, Elisa e Maria Fernanda. Então, esse que vocês... Aí tem... Aí, o que eu vou fazer? Então, quem já fez, beleza. Querem refazer? Quem já fez quer refazer? Porque aí, de repente, você pode, inclusive, até aumentar o seu percentual de acerto. Aí vocês vão ter que... Enfim, eu vou abrir para todo mundo. Aí quem quiser refazer, aí os que já fizeram
e não fizerem de novo, aí eu venho aqui e pego o percentual de acerto de vocês. Pode ser? Beleza? Eu vou deixar, então, o que a gente pode... Muita referência. O que a gente pode fazer, moçada? Vamos combinar aqui. Vocês querem deixar... Vou deixar um aberto essa semana e o outro eu deixo para a semana que vem? Aí a gente finaliza tudo. Pode ser? Eu vou deixar o primeiro que a gente fez, eu vou deixar ele aberto a partir de hoje. Vou colocar como postagem para amanhã. Vou colocar o link para vocês acessarem na pasta do dia 16. Aí eu deixo lá uns 3, 4 dias abertos para vocês. E aí na segunda-feira eu deixo aberto o da União Soviética, que aí seria interessante vocês fazerem também. Seria importante também vocês darem uma olhada nos materiais que eu disponibilizei, de repente nas aulas também, tá? Para vocês saberem do que se trata os assuntos. Beleza? Moçada, finalmente eu consegui. Então, combinado. Então, é só isso que tem por enquanto, viu, moçada? E é o seguinte. Que isso, Rafael? Rafael mandou uma mensagem em russo aqui, ó. Deus me livre e guarde. Bem, o que a gente vai fazer? Não é isso que eu queria falar, não. A gente vai... depois que... a gente vai prosseguir sobre a história do Brasil. Eu vou falar sobre a transição da Primeira República para o período da Era Vargas. E aí, depois que a gente terminar a Era Vargas, a gente deve fazer a gente deve fazer uma atividade de verificação da aprendizagem. A atividade que a gente vai fazer, pessoal, vai ser durante a aula, para garantir que todo mundo faça. Então, eu vou marcar com vocês com antecedência. E aí vocês vão fazer essa atividade comigo, assim, sob a minha supervisão. Então, eu vou colocar o formulário aqui, aí vocês vão acessar o formulário e aí vão responder as questões lá. Terminando, bora para casa e, enfim, segue a vida. E, eventualmente, eu vou colocar alguma atividade mais específica, mas aí eu também combino com vocês. Material complementar. Eu coloquei lá na lista de exercícios do Enem, eu coloquei deixa eu abrir o Conexo aqui. Eu coloquei uma outra lista lá também já com o gabarito sobre a Guerra Fria. Eu vou colocar umas 3 ou 4 listas sobre a Guerra Fria, lá naquela pastinha de listas do Enem, que é material complementar, tá? Agora, a Fabiana conversou conosco e pediu também que vocês solicitaram atividades que nós estamos postando para os meninos da primeira e da segunda série, que vocês também gostariam de ter acesso. Bem, se houver uma adesão de mais gente, se mais gente acessar, deixa eu compartilhar a tela aqui. Se mais gente acessar o material, aí eu posso, inclusive a gente pode até combinar, assim, mas é importante que mais gente adira, porque eu sei que eu dei uma falhada com vocês, porque eu falei que ia começar a fazer a playlist lá dos presidentes mais anteriormente, mas eu só consegui os recursos para fazer a captura de tela mais recentemente, então agora eu comecei a gravar, e aí toda semana eu vou colocar lá os presidentes na postagem da segunda-feira. Então, eu coloquei semana passada não, eu coloquei para segunda-feira, eu coloquei o Floriano Peixoto e o Prudente de Moraes. Então, aí semana que vem eu vou colocar o Campos Salles e o Hermes da Fonseca. Não, e o Prudente de Moraes. Não, Hermes da Fonseca, desculpa. E aí eu vou colocando, tá? Para vocês aí, toda semana, 2 presidentes. E mesmo que as aulas voltem para o presencial, eu vou continuar fazendo isso, tá? Para vocês terem acompanhamento aí da sequência dos presidentes da República. Eu coloquei ontem essa lista aqui, ó, temas da Guerra Fria, abordando a Guerra da Coreia, aspectos gerais da Guerra Fria, o Muro de Berlim,
Eu acho que não tem nenhuma questão da China. Mas aí na próxima lista eu vou colocar... corrida espacial. Então, na próxima lista eu vou colocar assuntos que não foram abordados nessa lista. Tá? Então, toda semana eu vou incrementando aqui com essa lista e vocês vão conferindo, tá? Aí, quando vocês puderem, deem uma olhada na lista lá, tentem fazer e já confiram lá as suas respostas. Bem, na postagem da segunda-feira, eu coloquei aqui dia 13, né? Na postagem do dia 13, eu coloquei aqui as orientações gerais, explicando o que a gente ia fazer durante a semana. Coloquei aqui o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Ah, Marechal de Ferro. O pessoal aqui não tinha entendido a luvinha, Marechal de Ferro. Ninguém riu da minha piada, não tem problema não. Prudente Moraes, o Prudentíssimo de Moraes. E coloquei aqui uma lista sobre os movimentos sociais da Primeira República, tá? Então, também com gabarito para vocês darem uma olhada lá. Essas listas, pessoal, de múltipla escolha, eu vou colocar a lista e já vou colocar o gabarito. Nenhuma dessas listas eu vou pedir para vocês me entregarem. Eventualmente, uma lista mais específica com questões dissertativas eu vou pedir para entregar. Mas com no máximo 3 questões. E aí eu combino o prazo para vocês me entregarem isso depois, tá? Tudo que eu fizer para vocês me entregarem, eu vou combinar anteriormente com vocês, para não sobrecarregá-los com um monte de coisa para fazer, e aí a gente sempre vai chegar no equilíbrio para todo mundo ficar feliz e ficar bem, tá? O Kahoot que só o Rodrigo fez é do mundo soviético. E aí, essa semana, na postagem para o dia 16, eu vou deixar o link. Então, devo colocar agora à tarde. Aí, se vocês quiserem agora à noite, vocês já podem entrar na pastinha lá da data do dia 16/7. Aí, vocês clicam lá. E aí, esse primeiro Kahoot é da Revolução Russa. Então, foi o primeiro Kahoot lá que alguns já fizeram. E na segunda-feira, na postagem para segunda-feira, eu vou colocar o outro link do mundo soviético. Tá? Beleza? Fechado? Beleza. Então, Fechou, e material... Beleza. Fechado. Material complementar, aí a gente vai combinando, porque eu preciso que vocês acessem. Vocês estão com muita coisa para fazer. Eu sei que vocês têm atraso em alguns conteúdos aí. Então, vocês dão uma olhada lá, vão equilibrando. E aí, eu vou sempre colocando alguma... É importante que vocês façam as listas e já confiram as respostas para que vocês tenham uma sequência didática, né? Porque quando a gente voltar para o presencial, se a gente voltar para o presencial, aí a gente pega um assunto que é o mais importante em termos mundiais, que é a Segunda Guerra, e aí a gente pega ela com força total, para entender como é que o mundo que nós estamos hoje está assim, por que o mundo está assim. Que tem muito a ver com a questão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? E na Guerra Fria também, né? Ufi, tá bom? Alguma questão? Então agora a gente vai voltar para o Brasil, e aí a gente vai entender como é que foi essa passagem da Primeira República para o período chamado da Era Vargas. Tá todo mundo aqui, gente? Tá todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui, todo mundo lindinho e bonitinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu colocar um som, para caso tenha algum som. Olha o tanto de PowerPoint aberto aqui, pelo amor de Deus. Muito bem. Esse é o nosso Getúlio Ornelis Vargas, o gaúcho. Bem, o que aconteceu? O Getúlio Vargas, ele é um dos presidentes... Historicamente, pessoal, no Enem, tem muito mais questões sobre o Getúlio Vargas do que sobre outro presidente. Então, essa aula ela é fundamental. Inclusive, não só que vocês escrevam, anotem coisas sobre o Getúlio Vargas, mas que vocês também perguntem, interagem. Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me perguntem. Porque o Getúlio Vargas é o assunto que mais cai em história do Brasil. É o que mais cai. Tá? Então, essa aula é fundamental
para vocês, tá? Vamos lá. Então, o Vargas, ele subiu no poder em 1930, tá? Agora, o que aconteceu antes que levou o Vargas ao poder? Vamos lá, os antecedentes. Bem, os antecedentes... Tem slide? Vocês não estão vendo o slide, não? Oh, meu Não. Deus. Ah, pois é. Agora vocês estão vendo. Agora vocês estão vendo. Agora sim apareceu? Apareceu. Mostrando. Ah, tá. Eu mostrando aqui a minha belíssima, a belíssima capa aqui. O Vargas, esse moço que está sendo representado aqui, foi o presidente que mais tempo ficou no poder no Brasil. Ao todo, ele ficou quase 19 anos em 2 períodos, né? Primeiro ele ficou 15 anos, depois ele ficou mais 4. E por causa desse tempo todo, é que ele se tornou tão importante. Existe a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das fundações de conhecimento e de pesquisa mais importantes do Brasil, e existe toda uma tradição no imaginário brasileiro, imaginário político brasileiro em torno de Vargas. Vocês lembram lá do impeachment da Dilma, em que os deputados foram para o parlamento e eles votaram sim ou não para a abertura do processo? E sempre quando esse tipo de coisa acontece, quando eles estão votando uma coisa importante que tem repercussão nacional, muita gente oferece seu voto a algumas figuras. E o nome de Vargas sempre aparece, porque o Vargas é muito importante para a figura republicana, para a história republicana do país. Bem, o Vargas subiu no poder em 1930 e o primeiro governo dele vai durar até 1945. Agora, o que aconteceu para levá-lo ao poder? Primeira coisa importante, a oligarquia cafeeira, a oligarquia camponesa ficou meio, a oligarquia do campo, oligarquia agrícola, existe até hoje. O que isso significa, Edmar? Significa o seguinte, que até hoje, nos interiores de uma forma geral, existem famílias que dominam a política, a economia, a sociedade, a cultura, a religião, tem ali uma forte influência sobre variados aspectos daquela sociedade, graças ao enriquecimento de atividades agrícolas. Existe, portanto, ainda hoje existem oligarquias presentes, principalmente nos interiores aí, famílias tradicionais. Entretanto, especificamente a oligarquia cafeeira começa a entrar em crise, ela começa a se desestruturar. A Primeira República, principalmente a partir do governo de Prudente de Moraes, é marcada pela hegemonia política e econômica da oligarquia cafeeira. Então, a gente chamava também de república oligárquica. A gente pode chamar a Primeira República também de república oligárquica, por causa do domínio desse grupo que era bastante rico e era bastante influente nas decisões políticas de uma forma geral. Entretanto, desde o final do século XIX, o café entra em grave crise econômica, por causa da demanda. Existia uma forte demanda na Europa e nos Estados Unidos ali em meados do século XIX, mas pouco a pouco essa demanda vai diminuindo, o preço do café varia bastante, o Brasil vai ter que fazer várias intervenções para manter o preço do café, mas chega em 1929, acontece a quebra da Bolsa de Nova York, e aí não tem como manter, porque o mundo inteiro foi afetado por essa crise. E aí, como o café não é um produto de primeira necessidade para muita gente, embora seja para mim, mas para muita gente não é, então o café ele começa a ser descartado. Então a demanda para o café brasileiro diminui bastante, drasticamente. Então a economia brasileira entra em crise. Ela já vinha se arrastando por pelo menos umas 4 décadas, mas aqui em 1929 ela vai tomar um golpe fatal. O café deixou de ser importante no Brasil? Não. O café sempre foi importante, continua sendo ainda importante. Ele compõe uma parte da pauta de exportação dos produtos brasileiros, mas saiu do protagonismo a partir de 1929, a partir de 1930, mais ou menos. Então, tanto economicamente quanto politicamente, essa oligarquia ela vai começar a se enfraquecer. E ela se enfraquece bastante, então, portanto. No lugar dela, então, na política, no jogo político, pessoal, nós sempre temos alguns agentes, dependendo do contexto histórico, que eles vão protagonizar
as decisões políticas. Então, se um grupo político ele começa a se enfraquecer, outro grupo começa a aparecer. Que outro grupo começa a aparecer no lugar da oligarquia? As camadas médias urbanas. Os centros urbanos, nesse momento, são muito pequenos. São poucos os lugares que têm alguma concentração urbana no Brasil. Grande parte da população brasileira, nesse momento, a gente está falando da década de 20, da década de 30, continua ainda morando no campo. Mas os poucos centros urbanos, eles são bastante influentes e fazem muito barulho. No Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte um pouquinho, mas principalmente aqui no Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas fundamentalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Estou falando em termos de cidades, né? Portanto, as camadas médias urbanas começam a aparecer, começam a colocar suas pautas e suas demandas nesse jogo político. Então, a oligarquia entra em crise e aí essa galera começa a aparecer. Quem são essas classes médias urbanas? Operários, profissionais liberais, advogados, médicos, militares, sobretudo. Os militares têm muita importância nesse processo. Então, são aqueles grupos que são funcionários públicos, são pessoas relacionadas ao setor de serviço, de produção e por aí vai. Muito bem. O que acontece anteriormente, antes do Vargas subir ao poder, em termos políticos? Quem governava o país era o rei da Fusarca, o Washington Luiz. Na verdade, o Washington Luiz ele era chamado de forma pejorativa como o rei da Fusarca, porque ele era meio danadinho, sabe? É isso mesmo, ele era casado, mas ele tinha um monte de diamante. Inclusive, o Washington Luiz, ele chegou a sofrer um atentado em 1928, ele tomou um tiro de uma das amantes dele. Era uma amante novinha, ele era mais velho, era até bonitão assim. O que é engraçado é que o Washington Luiz não era paulista, mas ele fez a carreira dele em São Paulo, a carreira política dele em São Paulo. E ele foi eleito, indicado para a presidência pelos políticos paulistas. Bem, o Washington Luiz ele governou até 1930, né? Foi o último presidente do pacto oligárquico entre Minas Gerais e São Paulo. Com muito maior protagonismo para São Paulo do que para Minas. Então, o Washington Luiz governou de 1926 a 1930, e aí ele vai ser deposto. Por que ele é deposto? Pelo seguinte, no início de 1930 acontecem as eleições. E aí, quando eles começam a articulação para as eleições, quando os partidos políticos começam a articulação para as eleições, o Washington Luiz, ou a oligarquia de Minas Gerais, esperava que o Washington Luiz indicasse um político mineiro para substituí-lo. O que o Washington Luiz faz? O Washington Luiz indica um político paulista, que é o Júlio Prestes. Ele indica o Júlio Prestes. Não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, tá? Mas então o Washington Luiz indica o Júlio Prestes, que era também de São Paulo. E aí em Minas Gerais fica pé da vida, fica assim, esse safadinho esse rapaz. E aí Minas Gerais então se une a outras oligarquias, se une a oligarquia de Pernambuco e a oligarquia do Rio Grande do Sul. Essa união de Minas Gerais com outras oligarquias ficou conhecida como Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal, eu falei Pernambuco é Paraíba. Então, a Aliança Liberal, ela vai juntar essas oligarquias para fazer frente. E quem vai ser o candidato nas eleições do início de 1930, pela Aliança Liberal, vai ser o Getúlio Vargas. Quem irá vencer as eleições? Quem irá vencer as eleições será Júlio Prestes. Então, de um lado, Júlio Prestes, representando os paulistas, do outro, o Getúlio Vargas. Agora, o que a Aliança Liberal propunha? Aqui, tá aqui, para presidente Getúlio Vargas. Isso aqui era a campanha eleitoral. O que é engraçado é que hoje seria inconcebível haver uma campanha, quer dizer, hoje, dependendo do grupo político, principalmente esse grupo que era um grupo conservador, colocar uma espécie de arco-íris aqui. Né? Hoje seria um escândalo, porque está defendendo pauta minoritária, não sei o que lá, enfim. Mas o Vargas, então, tem esse belíssimo cartaz aqui, com essa moça aqui, trazendo uma aurora de novos tempos. Então, o Getúlio Vargas é o candidato à presidência e o vice dele é o João Pessoa,
Então, se formou essa aliança liberal para concorrer às eleições de 1930. Eles propunham um voto secreto, o voto não era secreto até então, propunham a criação das leis trabalhistas, porque o povo, os operários, trabalhavam, e em muitas longas jornadas de trabalho não tinham direito a férias, não tinham direito à indenização, enfim, não tinham as leis trabalhistas não existiam. E incentivo à produção industrial. Então, a Aliança Liberal tinha uma proposta econômica diferente. Já os paulistas, como ainda a atividade econômica era muito forte, a atividade econômica do café era muito forte em São Paulo, queria a manutenção da economia do jeito que estava. Então, vai ter uma treta, né? Então, é uma eleição que vai marcar assim, uma fissura política no Brasil, um rompimento das oligarquias. Então, de um lado, a Aliança Liberal, do outro, São Paulo. Muito bem. Eu disse para vocês que o Júlio Prestes ele venceu a eleição contra o Getúlio Vargas. O que acontece? A Aliança Liberal ela ficou questionando o resultado. Falou assim, urna eletrônica... Não tinha urna eletrônica nessa época, mas enfim. Eles começaram a dizer o seguinte, cara, essas eleições foram fraudadas. Havia evidências de fraude nas eleições de 30, como também havia em todas as outras. Porque como o voto era declarado, o voto era aberto, as pessoas eram coagidas para votar em determinados candidatos. Então, a eleição não era limpa, só que aqui houve um questionamento. A Aliança Liberal rompeu com São Paulo e começou a questionar. Não, que é isso? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim. E aí um político... Então, no Brasil inteiro, não no Brasil inteiro, mas nos centros urbanos de uma forma geral, muitas pessoas começaram a questionar o resultado da eleição do Júlio Prestes. Júlio Prestes venceu a eleição, ele deveria se tornar o presidente a partir ali do final de 1930, início de 1931, mas ele não chegou a tomar posse. E um político mineiro, esse cara aqui, o Antônio Carlos, esse cara que seria o indicado por Minas para substituir o Washington Luiz. Mas o Washington Luiz não indicou o Antônio Carlos, indicou o Júlio Prestes. E o Antônio Carlos disse uma frase muito emblemática diante das revoltas, das manifestações que estavam acontecendo. O Antônio Carlos disse, façamos a revolução antes que o povo a faça, porque a situação econômica do país estava muito ruim. O Brasil, de uma forma geral, e eu vou dizer uma coisa muito triste aqui, o que acontece? Pode ser que haja tramóias, de uma forma geral, assim, na história da República. As tramóias são toleradas ou não, dependendo da situação econômica. Se a situação econômica está de boa, o povo fica tranquilo. Se ela está muito ruim, aí o povo vai protestar contra a corrupção, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim, né? Mas, de uma forma geral, assim, o Brasil tem um histórico nefasto de corrupção. O Brasil é o único? Não. A corrupção acontece no mundo inteiro. E a gente tem que parar com essa mania de ficar praticando o esporte mais popular do Brasil, que é falar mal do Brasil. A gente tem que parar com isso. A gente tem que aumentar a nossa autoestima, gente. Tem que melhorar a nossa autoestima. A gente é bonito. Olha só o tanto que vocês são bonitos, gente. Nós somos pessoa bonita, inteligente. A gente é capaz de fazer um negócio diferente. Depende muito mais de vocês do que de mim, que a minha geração ela está muito complicada. Mas, enfim, no meio dessa treta toda, no meio dessas revoltas, dos questionamentos de uma forma geral, acontece uma tragédia, que é o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa foi assassinado por causa de uma treta pessoal. O João Pessoa tinha lá uma questão, umas desavenças familiares, tinha uma situação pessoal lá específica, mas o caso é que no 25 de julho ele foi assassinado. E aí o assassinato dele gerou uma comoção. O que a Aliança Liberal fez? A Aliança Liberal se aproveitou do assassinato de João Pessoa e começou a divulgar isso como se fake news, começou a divulgar isso como se os paulistas tivessem sido responsáveis pelo assassinato de João Pessoa. E eles começaram a divulgar, o João Pessoa é o Marte da nação, foi assassinado de forma bruta, tomou um tiro lá, foi assassinado de forma bruta e tal, e aí nós precisamos fazer uma coisa, esse governo é corrupto, o Washington Luiz é corrupto, ele fraudou a eleição, enfim. E aí o que acontece?
no dia 3 de outubro, passaram das manifestações pacíficas para as manifestações violentas. E aí, em 3 de outubro, a luta armada começa. Então, aí, exército, inclusive forças militares contrárias a São Paulo, começaram a pegar em armas e aí se rebelaram, né? Tomaram lá as instituições ligadas ao governo federal, enfim. E aí começou a se espalhar. Então, o povo começou a fazer manifestação violenta. E aí, no dia 24 de outubro, militares do Rio de Janeiro depõem Washington Luiz. Essa Revolução de 30, pessoal, ela tem muitos detalhes, mas o que é importante vocês saberem aqui agora, nesse momento, é que algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, que no dia 24 de outubro, forças militares lá no Rio de Janeiro vão depor Washington Luiz. Ou seja, o que é depor? Os caras entram no Palácio do Governo, Palácio Catete, senhor Washington Luiz, tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo, beleza. Seguinte, você, por obséquio, por favor, se levante porque você está preso. Nós vamos prendê-lo porque nós instituiremos, a partir de agora, um governo provisório. Um governo que irá substituir porque você é corrupto, porque você fraudou as eleições, e isso não pode continuar. Então, o que foi a Revolução de 30? Foi a deposição de Washington Luiz. E aí, quem toma lá o poder são esses moços. Eu pensei que eu tinha foto. Não. Depois eu mostro a foto para vocês. Mas então, isso aqui é a foto que foi tirada no dia que o Washington Luiz está aqui, ó. Esse moço aqui de barba de cavanhaque branco, ele foi preso e depois ele vai ser exilado. Então, aí que são os militares aqui do Rio de Janeiro que vão prender o Washington Luiz. Então, o poder fica vago. O Getúlio Vargas estava aí? Não. O Getúlio Vargas estava lá no Sul. Então, o Getúlio Vargas não foi o cara que fez a Revolução. Quem fez foi ali, principalmente, ponto importante, foram os militares do Rio de Janeiro. Então, eles tiram eu queria apagar isso aqui. Aqui, ó. Bodega, hein? Professor tecnológico. O que acontece? Qual que é a peculiaridade da situação? É porque o Getúlio Vargas tinha sido ministro da Fazenda do Washington Luiz, ou seja, ele era próximo ali ao Washington Luiz, e no final das contas trairá, né? Porque vai substituir o Washington Luiz. Mas o cargo foi dado a ele. O Getúlio Vargas já era um político muito importante, ele tinha concorrido às eleições. Então a galera ali, de uma forma geral, queria, enfim, peraí, só um momento. Um minutinho, pessoal. Poxa, isso aqui não sei. Desculpa, gente, é porque eu precisava resolver um problema muito sério ali. Bem, então eu estava dizendo que no final, quem vai substituir o Washington Luiz, que é deposto, vai ser o Getúlio Vargas, né? O poder vai ser entregue para ele. Agora acontece o seguinte: o Getúlio estava no Sul, e aí ele pegou um trem em direção a São Paulo. Ele tinha um grande temor que ele fosse assassinado. Então, quando ele subiu de trem, aqui não tem essa história, mas aí quando ele subiu, quando ele chegou numa das cidades em São Paulo, ele esperava que ele seria hostilizado, que os paulistas seriam xingados, porque afinal de contas tiraram um presidente que representava os interesses paulistas e impediram a posse do Júlio Prestes, e aí ele ficou com medo. Quando o trem estava passando, né, o trem tinha que passar em São Paulo para chegar no Rio. E aí, quando ele chegou lá, aí o povo assim, Getúlio Vargas! Aí ele foi aclamado, assim, o pessoal gostou, deram uma moral importante ali pro Getúlio Vargas, para assumir como presidente do governo provisório, né? Bem, só que essa pacificação, ou essa proximidade do Getúlio Vargas com os paulistas, vai durar pouco tempo. Essa lua de mel vai durar pouco tempo, enfim. Bem, o que acontece?
O Getúlio Vargas, então, ele assume o poder, o governo provisório, o governo revolucionário, e aí ele, bem, começa... Aí, quando ele faz isso, quando ele assume o poder, a primeira atitude dele vai ser pacificar o país. Então, as revoltas começam a diminuir, ele vai tentando ali amenizar a situação. A Constituição de 1891 é abolida. Por que a Constituição de 1891 é abolida? Porque ela era uma Constituição muito aristocrática, era uma Constituição muito conservadora, que não estava mais atenta às mudanças que ocorreram no país. Então, o Getúlio Vargas acaba dizendo, olha, a gente precisa fazer uma nova Constituição. Mas, além disso, o Getúlio Vargas vai fechar o Congresso Nacional. Existe um histórico, pessoal, no país de fechamento do Congresso Nacional. Os presidentes na Primeira República fecharam, como Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, mas a novidade aqui é que as assembleias legislativas estaduais também são fechadas e as câmaras municipais também. Ou seja, os políticos, de uma forma geral, vão perder os seus direitos. Então, ele vai tentar reorganizar a política no Brasil inteiro. Por isso que é revolucionário. Agora, se a gente pensar do ponto de vista mais intrínseco da palavra, foi mais um golpe do que efetivamente uma revolução. Por que foi mais um golpe? Porque quem tomou, na verdade, o governo foram membros do Exército. E o Exército pertence ao Estado. Então, se o Exército faz isso, isso é um golpe. Mas, por outro lado, foi uma revolução porque ele modifica drasticamente a estrutura econômica, social, produtiva e política do país. Então, efetivamente, foi um golpe revolucionário, vamos dizer assim. Mas se consagrou dizer e chamar esse momento de Revolução de 30, ou Revolução de Getúlio Vargas. Não, enfim, né, menos gente chama de Revolução de Getúlio Vargas, Revolução de 30 é o mais conhecido. O que o Getúlio Vargas, no lugar desses políticos aqui do Congresso Nacional, das assembleias, das câmaras municipais, ele indicou interventores, inclusive no lugar dos presidentes do Estado. Nessa época não havia governador, existiam presidentes e eram militares. O Getúlio Vargas nomeou um monte de militares para governar os estados. E aí, qual que era o objetivo disso? Esses militares tinham o objetivo de diminuir a influência das oligarquias, porque as oligarquias estavam sendo descartadas neste momento. E aí portanto, é importante refazer o negócio. Enfim. Acontece que, por um lado, então, o Vargas ele toma atitudes importantes para reorganizar a política, ele aboliu a escravidão, ele suspendeu a Constituição e disse que iria convocar uma nova Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte iria fazer uma nova Constituição. Acontece que chega 1931 e nada acontece. Aí o pessoal começa, né? Principalmente os paulistas. Ô Getúlio, cadê a Constituição? Cadê a Assembleia Constituinte? Você não falou que ia fazer? Você falou que não ia fazer? Enfim. Portanto, neste momento, o Vargas começa a ser pressionado. Ali em 1931, principalmente, né? Porque ali no finalzinho de 1930, o Vargas só tomou atitude só para apaziguar o país. Mas a partir de 31 a coisa já estava ali pacificada, então era preciso tomar uma nova atitude. Bem, como Vargas não tomava atitude, aí os paulistas começaram a se revoltar. Os paulistas começaram a se manifestar, começaram a fazer protestos, enfim. O que Vargas faz? O que o Vargas não faz? Ele não convoca a Assembleia Constituinte. E, além disso, o Vargas começa a enfrentar problemas com São Paulo. Por quê? Porque, ao se tornar governante, ele centraliza o poder e não vai dar muita bola para aqueles políticos tradicionais. Os políticos tradicionais continuam ainda sendo muito importantes. Vargas vai focar nos trabalhadores urbanos mais do que outros e também defender as riquezas nacionais. O Vargas era um nacionalista. Na verdade, de uma forma geral, o Vargas era militar, mas de uma forma geral, os militares, eles são nacionalistas, eles têm um patriotismo diferenciado, inclusive.
Então, ele começa a enfrentar, o Vargas, de uma forma geral, ele começa a enfrentar grupos políticos, dentre eles, os políticos ligados à República Velha, ou à República Oligárquica. Bem, lá no caso de São Paulo especificamente, esses velhos políticos ligados ao PRP, ligados à oligarquia cafeeira, eles vão formar um novo partido, que é o Partido Democrático, o PD. A gente vai ficar falando de um monte de partido agora, viu, gente? Então, assim, vamos devagarinho que vocês vão entender. Então, os paulistas, contrários ao Vargas, eles vão formar o partidos políticos. Não, acabei de falar uma besteira aqui, né? Calma. O PRP continua existindo, é o Partido Republicano Paulista, mas, na verdade, alguns paulistas que formam o Partido Democrático, alguns paulistas que eram favoráveis ao Vargas, né? Então, por um lado, ficam políticos contrários ao Vargas, por outro, ficam políticos favoráveis ao Vargas. Os partidos que eram ligados ao Vargas geralmente são associados aos trabalhadores de fábrica, por exemplo, as camadas médias urbanas ou militares, tá? Então, são esses grupos que vão dar apoio a Vargas. Por outro lado, políticos da República Velha, ligada à oligarquia cafeeira, vão fazer forte oposição ao Vargas. Bem, o Partido Democrático, que havia apoiado a Revolução de 30, começa a ficar insatisfeito com o Vargas. Por quê? Ele apoiou o Partido Democrático, esses políticos apoiaram a Revolução. Só que o Vargas nomeou um camarada chamado João Alberto Lins e Barros, que era um militar pernambucano. Então, o partido começa, olha, isso aí não tá bom, não. Os paulistas queriam um interventor que fosse civil e que fosse paulista. Então, nada de militar e nada de estrangeiro. A gente quer um paulista para governar. Então, o Vargas, ele começou a tomar decisões que, mesmo alguns aliados inicialmente, começaram a ficar contra ele. Mesmo aqueles políticos paulistas que foram favoráveis dele inicialmente, começaram também a ficar contrários. Lembrando que havia já um grande grupo de políticos que eram contrários ao Vargas. Bem, aí até que então o Getúlio Vargas nomeia o Pedro Toledo. Ele não pôde nomear, a galera ficou com raiva, o João Alberto Lins e Barros, a galera não quis, então aí ele vai nomear o Pedro Toledo. Mesmo assim, os paulistas não se conformaram, não aceitaram, não, a gente não, a gente quer novas eleições, a gente quer a convocação de uma Assembleia Constituinte, a gente quer, enfim, a gente quer a gente quer uma mudança, a gente quer votar para fazer a Constituição, a gente quer escolher o nosso presidente, o nosso governador aqui do estado. E aí acontecem várias manifestações, e uma das manifestações mais importantes vai acontecer em maio de 1932. Um grupo de estudantes, um grupo lá, não era muito gente, não, mas nem eram tão estudantes assim, não. Tinha gente lá que era a gente não vai estudar, inclusive. Mas alguns Oi, Edmar, tá travando muito. Tá travando? Tá. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Só para eu terminar esse assunto, aí é bom que... aqui, ó, eu vi, a conexão tá ruim. Pessoal, me conta aí se melhorou um pouco. No momento está No aparentando momento está. Antes, até onde a conexão não está boa. Foi até... Deixa eu mostrar aqui a tela. Qual foi a última parte que vocês pegaram?
sobre a insatisfação de São Paulo de uma forma geral. Os protestos começaram a acontecer contra o Getúlio Vargas. Os paulistas entraram em confronto com getulistas lá em São Paulo, em maio de 32, e aí, a partir do assassinato do Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, vão surgir outras manifestações, e aí, no dia 9 de julho de 1932, os paulistas, cansados de não serem respondidos, pegam em armas e se declaram separados, né, de Getúlio Vargas. Eles exigiam, pegaram em armas e começaram a manifestar dizendo, olha, ou você convoca a Assembleia Constituinte, ou então a gente vai derrubá-lo. Por isso que esse movimento foi chamado por muito tempo, inclusive pelos paulistas, e é chamado até hoje, na verdade, de Revolução Constitucionalista. Foi quando São Paulo se colocou contra o restante do país. E aí a revolta ela vai durar ao longo de 1932, muita gente vai morrer, São Paulo consegue reunir uma força, aqui ó, a sigla MMDC, daqueles 4 jovens que fizeram protesto que foram mortos. Então eles serviam como se fosse uma base ideológica para alimentar e para mobilizar a população paulista contra Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ainda no governo provisório, vai ter que enfrentar os paulistas. Só que nem paulistas, nem o Brasil estavam preparados para uma guerra, mas a guerra vai acontecer do mesmo jeito. E, bem, apenas os paulistas receberam apoio apenas de uma parte do Mato Grosso, que hoje pertence ao Mato Grosso do Sul, mas ninguém. Então, São Paulo ficou lá sozinho. E aí, enfim, depois de 3 meses, os paulistas perderam, centenas de pessoas morreram, e nessa Revolução de São Paulo aconteceram algumas coisas bem toscas assim. Por quê? Porque os paulistas não tinham grana, e aí eles tomaram algumas atitudes meio exóticas. Como, por exemplo, eles pegaram caminhonetes e aí colocaram chapas de ferro assim, em volta das caminhonetes, como se fossem tanques de guerra. Também eles não tinham metralhadora, e aí eles pegaram matraca. Matraca era um instrumento utilizado para chamar o povo para ir para a missa. Só que ela faz muito barulho, então aí eles começaram a fazer balançar assim, a matraca simulando um tiroteio, para amedrontar os seus inimigos. Mas no final das contas, São Paulo perdeu, mobilizou muita grana, o povo, muitos voluntários doaram dinheiro para a guerra, mas não foi suficiente para fazer frente às tropas getulistas. Mas os paulistas se acham vitoriosos. Por quê? Porque os paulistas dizem que, graças à Revolução Constitucionalista, é que Getúlio Vargas depois vai convocar a Assembleia Constituinte. E, de fato, isso vai acontecer. Ele convoca a Assembleia Constituinte para fazer a nossa 3ª Constituição brasileira, que vai ser promulgada no ano de 1934. É isso, gente. Então, a gente, semana que vem, não, amanhã a gente continua o Vargas, indo para frente. Se vocês não tiverem dúvida, enfim, até amanhã, então. Mas lembrando que é o seguinte, amanhã, para a postagem de amanhã, eu vou colocar lá no Conexa o link do Kahoot, do primeiro Kahoot. Então, aí, quem fez não precisa fazer, mas se quiser refazer, pode refazer. E quem não fez tem que fazer de qualquer jeito, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, gente. Valeu, Edmar. Até a próxima. Edmar, obrigada. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau, Edmar. Tchau.